Bem-vindos de volta. Hoje estamos com Eli Clifton e Ian Lustig para discutir o excelente livro novo deles, O Lobby de Israel. E para quem ainda não comprou, agora é uma boa hora. Deixei um link na descrição. Obrigado aos dois por participarem. Esse é um livro bastante importante. Além disso, ele pode ser bastante relevante. Bem, do meu ponto de vista, a era da hegemonia liberal acabou. E parece haver agora nos Estados Unidos uma pressão crescente para se adaptar às novas realidades, encerrando as guerras sem fim. Mas ao que tudo indica, o lobby de Israel é um freio fundamental, ou seja, uma limitação à capacidade de fazer essas mudanças. De fato, como sabemos, o governo Trump expressou a ambição de encerrar essas guerras sem fim antes de lançar esta guerra desastrosa contra o Irã. E parece haver um consenso muito amplo de que Israel vai empurrar os Estados Unidos nessa direção. Bem, na verdade, não precisamos de muito consenso. As evidências já estão aí. E vemos muito mais vozes críticas em relação à forma como Israel influencia as políticas dos Estados Unidos. E mais uma vez, o que acho fascinante no seu livro é que você segue o dinheiro. Você descobre como, essencialmente, os Estados Unidos acabaram adotando políticas que prejudicam seus próprios interesses. Então, sim, não sei bem por onde seria melhor começar. Estou pensando. Você argumenta que o lobby de Israel não é como nenhum outro. Mas o que o torna diferente de outros lobbies? Porque os Estados Unidos têm muitos lobbies poderosos. Quero deixar o Ian responder isso rapidamente, mas quero só comentar de forma breve o que você disse antes da pergunta. Você falou sobre como isso parece ir contra o que o governo Trump disse que queria fazer. E algo que apontamos no livro, e que acho importante, é que no debate da mídia e no nosso discurso político, tendemos a nos concentrar muito no Trump. Mas é interessante olhar para os presidentes anteriores, e falo dos presidentes recentes, que todos disseram, de diferentes formas, que queriam se afastar do Oriente Médio. De Obama a Trump, de Biden a Trump novamente. Todos sinalizaram isso, que queriam se concentrar, de maneiras e formas variadas, em lidar com a ascensão da China e deslocar o foco para o Pacífico. E todos disseram que a única maneira de isso acontecer seria se afastando do Oriente Médio. E cada um deles foi impedido de realizar esse objetivo. Tenho uma interpretação sobre isso. Desculpe interromper. Claro. Então vamos analisar isso de algumas maneiras. O que há de tão incomum nesse lobby? Acho que intitulamos o capítulo de Um Lobby como Nenhum Outro. Lobbies são muito comuns, como você observou, nos Estados Unidos. Todo o país foi baseado numa Constituição que imaginava que cada interesse no país se mobilizaria em defesa de seus próprios desejos muito específicos. Cada facção, portanto, se mobilizaria, contrabalançaria a influência da facção oposta a ela, e isso criaria um certo equilíbrio na política americana. O que se destaca no lobby de Israel, o que o torna tão incomum, é, em primeiro lugar, que ele é um lobby de política externa. E poucos lobbies de política externa despertam interesse suficiente nos americanos para terem muita importância na política americana. Bem, o lobby de Israel é um dos únicos lobbies de política externa que realmente importam, e importam muito. Na verdade, ele importa ainda mais, porque a maioria das pessoas não se preocupa com política externa. Então, se um congressista ou um presidente é pressionado pelo lobby de Israel a fazer algo na política externa que de outra forma não gostaria de fazer, ele faz isso porque seus eleitores não vão recompensá-lo por enfrentar o lobby de Israel. Tradicionalmente, a maioria dos eleitores simplesmente não se importa, mas eles sabem que serão severamente punidos pelo lobby de Israel se não seguirem a linha, e é por isso que o lobby tem tido tanto sucesso. Isso, sabemos, foi antecipado pelo presidente George Washington em seu discurso de despedida, quando ele alertou que, embora fosse aceitável que grupos de pressão domésticos disputassem espaço na arena da política americana, o partidarismo deveria parar na margem da água.
Porque, nas palavras de George Washington, se houvesse um apego apaixonado entre uma facção nos Estados Unidos e um país estrangeiro, isso distorceria toda a política externa americana. Não haveria nenhum poder interno capaz de fazer contraponto e os políticos cederiam à sua influência. E ele provou estar certo, tragicamente certo. Embora talvez agora estejam começando a mudar um pouco. Bem, eu gostei. Bem, também foi interessante o que ele disse antes sobre isso. É claro que isso não começou com Trump. Na verdade, foi Obama quem primeiro anunciou essa guinada para a Ásia. Mas, mais uma vez, os comentários sobre o Oriente Médio também vieram antes disso. Mas eu queria saber se você poderia nos explicar a evolução do lobby de Israel. É bastante surpreendente, considerando que é um país relativamente pequeno. Como ele se tornou tão poderoso nos Estados Unidos? Porque, bem, se você considerasse apenas o interesse nacional, poderia argumentar que desde 1967, Israel parecia uma poderosa ponte para o Oriente Médio. Mas hoje em dia, é claro, ele é visto cada vez mais como algo que prejudica os interesses dos Estados Unidos. Eu queria entender como essa evolução aconteceu. Bem, isso começou nos anos 50, com uma operação do Ministério das Relações Exteriores de Israel para obter certa influência nos Estados Unidos e contrabalançar os sentimentos antisionistas que existiam no Departamento de Estado durante o governo Eisenhower. Havia a previsão de que um Estado judeu ideologicamente comprometido, com ambições revanchistas e irredentistas, desestabilizaria a região e interferiria na política americana, nas ambições dos Estados Unidos de conter a influência soviética. Então isso remonta ao início dos anos 50. Mas o que aconteceu foi que os apoiadores de Israel, que também tinham sido muito ativos no apoio ao movimento sionista antes da criação do Estado, se organizaram com a ajuda israelense e se tornaram o que hoje conhecemos como o Lobby de Israel. Seu núcleo é o Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos-Israel, embora, no início, ele tivesse outro nome. E eles tiraram total proveito do ponto que eu estava levantando antes. Sabendo que a maioria dos americanos não se importa, eles ficaram extremamente bem organizados. Podiam ir até políticos de Montana, Kansas ou Dakota do Norte e dizer: olha, queremos que vocês apoiem o que estamos dizendo sobre o Oriente Médio, mesmo que o presidente talvez não goste. E se vocês apoiarem, nós vamos apoiar vocês. Mas se não nos apoiarem, vamos organizar uma disputa nas primárias contra vocês. E isso vai exigir apenas um pouco de dinheiro no seu distrito. Ninguém no seu distrito ou no seu estado se importa com essa questão. Então, se vocês nos desafiarem, não vão ganhar nada. E se cederem, vão vencer, vão se beneficiar. Ora, isso resultou. Se você olhar para a política externa americana no cenário global, verá que há duas questões nas quais, tradicionalmente, a política externa dos Estados Unidos tem sido realmente estranha. Três desvios padrão da média internacional. Há duas questões. Uma delas é Israel. A outra é Cuba. Todos os outubros, os Estados Unidos e Israel votam para manter o bloqueio, o embargo contra Cuba. O resto do mundo diz não. O que explica o fato de que nessas duas questões, Cuba e Israel, a política externa americana seja tão estranha. O que explica essas duas questões é que são as duas em que existem lobbies de política externa que realmente têm peso na política interna. E a política interna é o que importa para os presidentes e congressistas americanos. Então é dedicação, é dinheiro, são alianças dentro da comunidade judaica e fora dela com evangélicos cristãos. E é a estrutura da política americana explorada a fundo que explica a ascensão e a consolidação do poder do lobby de Israel. Agora, há algo interessante aqui. A força do lobby e sua capacidade de exercer influência, certamente nas primeiras décadas de sua existência, dependiam de a política externa ser uma questão de pouca relevância para o eleitorado e de haver sentimentos pelo menos nominalmente pró-Israel entre os eleitores.
Então isso lhe dava bastante margem para pedir certas coisas aos políticos. Como a Ian disse, havia a noção de que não tinha custo aderir às posições do lobby. Mas por volta do ano 2000, sabe, com a morte dos acordos de Oslo e com a entrada na guerra global contra o terrorismo, você começa a ver um declínio bastante constante, embora lento, do sentimento pró-Israel entre o eleitorado dos Estados Unidos. Não o bastante para realmente decidir eleições, nem para tornar essa uma questão com relevância suficiente para mudar votos. Mas você começa a ver uma tendência surgir. E eu acho que acontece algo bastante interessante. À medida que esse impulso cresce, em 2010, com as decisões judiciais Citizens United e Speech Now, que abriram as comportas do nosso sistema de financiamento de campanhas, um pequeno grupo de pessoas, plutocratas, passou a ter uma grande influência dentro do nosso sistema político. Uma influência que antes lhes era negada, de certa forma. E por meio desse mecanismo, você vê o lobby ganhar uma nova força no topo do ecossistema de financiamento de campanhas, impulsionado por um grupo cada vez menor de pessoas com visões realmente mais à direita sobre Israel, muito alinhadas aos governos do Likud em Israel. E, de certo modo, um conjunto de opiniões mais radical está sendo expresso tanto em Israel quanto por meio do lobby nos Estados Unidos. Isso só pode ser possível quando eles conseguem, de fato, exercer um controle sufocante sobre o financiamento de campanhas eleitorais e sobre os membros do Congresso. E, mais uma vez, há a ameaça de uma disputa nas primárias contra eles, a qual talvez não consigam responder financeiramente. Bem, acho que outro aspecto singular do lobby de Israel é que, como você argumenta, não se trata apenas de ele influenciar a política dos Estados Unidos. Os próprios formuladores de políticas americanos, repetidamente, subordinam os interesses dos Estados Unidos aos de Israel. Eu queria perguntar, você tem exemplos disso? E como isso aumentou? Quer dizer, obviamente você tem exemplos, mas... Bem, acho que o mais recente é um bom ponto de partida: a guerra com o Irã. Quando Marco Rubio vem a público e diz, nas primeiras 36 horas da guerra, em fevereiro, que o motivo de os Estados Unidos terem decidido se juntar a Israel nisso foi a conclusão de que os israelenses voltariam a atacar o Irã, e que, ao fazer isso, os iranianos inevitavelmente atacariam alvos americanos na região. Então os Estados Unidos não tiveram escolha, a não ser acompanhar isso. Agora, o que realmente falta nessa narrativa é qualquer consideração de que os Estados Unidos poderiam ter dito aos israelenses: não façam isso. Se não por qualquer outro motivo, pelos nossos próprios interesses aqui, porque não queríamos ser arrastados para essa guerra. Era justamente isso que Donald Trump disse que queria evitar. Mas em vez disso, você tem o secretário de Estado dizendo de forma bastante explícita que os israelenses torceram nosso braço. E você vê o lobby se mobilizar. Nas primeiras 24 horas desse conflito, vê a AIPAC e outros grupos celebrando entusiasticamente o início daquela guerra. Então, mais uma vez, uma guerra que o secretário de Estado disse que foi na prática imposta a esta administração. E é claro, há muitos exemplos. Entramos em alguns deles com certo detalhe no livro. Desde o governo Ford, o governo Truman, o presidente Carter, o presidente Obama e, como acabamos de mencionar, o presidente Trump. Em todos esses casos, o presidente tem uma ideia, muitas vezes sobre como alcançar a paz entre Israel e os árabes, geralmente por meio de algum tipo de acordo abrangente com o qual os Estados Unidos e a União Soviética concordariam. Então, o lobby de Israel se mobiliza com força e o assessor do presidente para assuntos internos aponta que ele tem grande chance de perder o Congresso ou de perder sua própria eleição ou campanha de reeleição se ceder nessa questão. E repetidamente documentamos como presidentes disseram: "Ah, merda, eu tenho que ceder. Não posso fazer o que quero." E prometeram aos árabes que da próxima vez
depois de serem reeleitos, poderão levar esse plano adiante. E isso aconteceu várias e várias vezes. Este é um exemplo sistemático de como os interesses americanos, definidos pelo que um presidente e seus principais assessores de política externa e segurança nacional acreditam ser do interesse nacional, têm essas políticas frustradas, desviadas, vetadas ou prejudicadas pelo lobby de Israel. O que fazemos no livro, indo um pouco além disso, é focar não só em como os interesses americanos no exterior são comprometidos, mas também em como e por que a influência do lobby está comprometendo as liberdades americanas dentro do país. Mas como essa mudança em Israel impactou o lobby pró-Israel? Porque, mais uma vez, o Israel que víamos nos anos 60 e 70 é muito diferente do que vemos hoje. Estou pensando em algo mais de direita, nacionalista, religioso. Podemos incluir também o extremismo nisso. Isso impactou o lobby de alguma forma? É tremendo. Então, como Eli observou, houve nos Estados Unidos um sentimento difuso de que Israel é algo positivo. É uma resposta heróica dos judeus ao Holocausto. E há uma espécie de afinidade cultural entre a América cristã, que se vê como um povo escolhido, excepcional, e o povo judeu com sua relação de aliança com Deus. Há todos esses elementos culturais e psicológicos mais sutis, mas que tiveram certa influência. Eles prosperaram quando Israel era um país social-democrata, razoável, algo que em termos americanos poderia ser como um estado democrata, tipo Connecticut ou Rhode Island. Mas nas décadas de 70 e 80, Israel se tornou o que, em termos americanos, seria um estado roxo, alternando entre governos de direita e de centro-esquerda, trabalhista e Likud, sem saber o que fazer com os territórios, trocá-los por paz ou anexá-los à força. Mas agora, nas últimas 2 décadas ou mais, ele realmente se tornou um estado profundamente vermelho, como Idaho ou Oklahoma, nos Estados Unidos. Ficou muito extremista. E isso teve um impacto enorme sobre o lobby, porque o lobby não consegue mais defender as políticas extremas promovidas pelo atual governo israelense, seja a expansão dos assentamentos, ou o apoio a colonos violentos, seja uma guerra em Gaza, é genocídio, seja um ataque ao Irã, ou o deslocamento de 1 milhão de pessoas no Líbano. O lobby nem tenta defendê-la. Ainda assim, exige do governo americano que não haja, entre aspas, nenhuma divergência entre os Estados Unidos e Israel. Bem, não haver divergência entre você e um país razoável é uma coisa, mas não haver divergência entre você e um país louco, que, por qualquer definição razoável, é louco, mostra o quanto Israel se tornou louco. Isso eleva os custos e deixa o lobby louco. O lobby tenta fazer campanha e apoiar Israel sem nem mencionar Israel, porque não consegue defender suas políticas. Então, isso teve 2 consequências principais para o lobby. Ian acabou de mencionar uma delas. Eles já não tentam tanto defender as políticas de Israel. Em vez disso, tentam encerrar o debate, difamar pessoas que criticam Israel. E, na verdade, agora foram além disso. Estão tentando usar os poderes do Estado para silenciar vozes críticas, seja retendo verbas de universidades, seja deportando portadores de Green Card que criticam Israel. Mas há outra coisa que aconteceu, e que certamente é uma consequência mais negativa para o lobby. À medida que Israel se deslocou para a direita, o lobby se viu numa posição muito desconfortável. E acho que isso chegou ao auge durante o 2º mandato de Obama, com o acordo nuclear com o Irã, quando eles se viram obrigados a se posicionar contra a principal iniciativa de política externa de um presidente democrata popular. E no fim das contas, eles não conseguiram trazer os democratas junto nessa iniciativa. E perderam, pelo menos no curto prazo, com o JCPOA. Isso não significou apenas uma derrota muito constrangedora, que, na minha opinião, foi muito prejudicial para o lobby. Também consolidou a percepção de que o lobby tinha se tornado partidário, algo que eles realmente haviam evitado desde a sua criação. E certamente, até aquele momento, eles tinham conseguido, em grande medida,
evitar entrar em disputas partidárias e na política partidária. Mas depois disso, você os vê entrando nisso. Eles criam um super PAC, se envolvem em eleições. Algo muda fundamentalmente para a AIPAC, que é o grupo central e o maior dentro do lobby de Israel, na forma como ela é percebida. Mais uma vez, eles tinham uma grande força com suas conferências, as conferências anuais, em que reuniam democratas e republicanos para falar. Isso chegou ao fim com a Covid. E eles não retomaram isso, porque provavelmente não conseguiriam ter a presença dos dois partidos como tinham no passado. Então, acho que isso foi um grande golpe para a reputação deles, porque o lobby consegue projetar seu poder, sua capacidade de transmitir a ideia de que não se pode desafiá-lo, sua capacidade de mostrar que tinha um amplo consenso bipartidário. De novo, como discutimos antes, em algumas questões que historicamente tinham pouca relevância para os eleitores, isso desmoronou com o JCPOA. E eles não conseguiram recuperar aquele caráter bipartidário ou as credenciais bipartidárias de que realmente desfrutaram por décadas antes disso. E paralelamente, e na verdade bem em sintonia com isso, o lobby teve de deixar de depender do apoio popular nos Estados Unidos para manter sua influência. E passou a depender de enormes quantias de dinheiro doadas e controladas por um número muito pequeno de plutocratas de direita, extremamente comprometidos ideologicamente. E uma das coisas que examinamos em grande detalhe no livro é justamente o rastro do dinheiro. Isso está ligado ao fato de Israel ter se tornado tão extremo que o lobby não pode mais contar com apoio em massa, seja na comunidade judaica, seja cada vez mais, até mesmo na comunidade evangélica, para sustentar suas atividades. Assim, uma parcela cada vez maior do poder fica concentrada nas mãos de um pequeno grupo de pessoas ultra-ricas. E o Eli pode explicar o que mudou nos Estados Unidos e que também levou ao surgimento dessa tendência. Desculpe, vou interromper de novo aqui. As fissuras na comunidade evangélica são muito sérias para o governo israelense, não apenas para o lobby. E esse é o grupo que deveria ser o dos eleitores de fato, para os quais essa era uma questão de alta relevância. Embora as pesquisas não confirmem muito isso, elas sugerem que foram essas pessoas que realmente foram primeiro às urnas e votaram, em toda a chapa, em candidatos pró-Israel, conservadores, em estados profundamente republicanos. E também estamos começando a ver rachaduras nisso, sobretudo depois do genocídio em curso em Gaza. Por vários motivos, evangélicos cristãos, que mais uma vez fomos levados a acreditar que jamais romperiam com Israel, estão rompendo. E fazem isso porque, em parte, estão indignados com o massacre de civis em Gaza. Acho que também caiu a ficha para muitos deles sobre os maus tratos de Israel contra os cristãos, seja em Gaza, na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental ou no Líbano. O fato de que os israelenses não parecem fazer tanta distinção entre palestinos, muçulmanos e palestinos cristãos. E acho que isso foi um despertar. E mais uma vez, isso desencadeou, eu acho, um alerta máximo em Israel, dentro do governo israelense. Porque pela primeira vez, vemos eles gastando quantias significativas de dinheiro de Israel, direcionadas a partir de Israel, para pessoas dentro dos Estados Unidos conduzirem campanhas publicitárias voltadas a eleitores evangélicos. Essas pessoas estão se registrando conforme a lei de registro de agentes estrangeiros, algo que raramente vimos Israel fazer antes. Isso é mais compatível com a forma como monarquias do Golfo tentam ganhar influência dentro dos Estados Unidos. Então acho que há um certo desespero. Há muito medo. E se acreditarmos que os lugares onde o governo israelense está gastando esse dinheiro e tendo essa reação de pânico refletem um perigo real, isso sugere que eles estão perdendo apoio em um nível perigoso entre comunidades evangélicas cristãs pró-Israel em estados fortemente republicanos. Só uma pergunta complementar rápida. A primeira é sobre a palavra usada para descrever Israel como um estado louco.
De fato, esse é o título do terceiro capítulo, então presumo que não tenha sido por acaso. Por que agressivo, expansionista ou extremista? Bem, por que usar louco como uma categoria separada? E a segunda é justamente o que o Eli mencionou. Vocês têm todos esses diferentes, digamos, mecanismos, todo esse dinheiro sendo injetado para que o eleitorado americano, desculpem, os políticos votem de uma determinada maneira. Mas como esse dinheiro se combina com outros mecanismos? Com a ideologia, a opinião pública ou uma conexão genuína? Então eu vou lidar com a loucura, e o Eli pode lidar com as questões jurídicas que ajudam a gerar os problemas financeiros nos Estados Unidos. Sim, o capítulo sobre Israel se chama Israel é um Estado louco. Ele usa a definição da palavra louco proposta no início dos anos 1970 pela principal autoridade israelense em políticas públicas, um homem chamado Yehezkel Dror, que ganhou o Prêmio Israel por seu trabalho nessa área. Ele escreveu um livro chamado Estados Loucos, no qual disse que, assim como a Alemanha nazista, todos os estados árabes e a OLP deveriam ser considerados loucos, ou em processo de se tornar loucos. Não porque fossem irracionais, mas porque seus objetivos eram tão malignos e ou não tanto malignos, tão grandiosos, tão extremos. E a falta de escrúpulos com que eles estavam dispostos a usar qualquer meio para alcançar esses objetivos significava que eram loucos. E porque achavam que mesmo que o mundo inteiro acreditasse que eles estavam violando regras morais, na verdade estavam certos. Então há uma certa presunção moral nisso. E isso também acompanha essa forma de ser louco. Então não é que você seja insano ou irracional. Certamente não é isso. Segundo essa definição, você precisa ter muita capacidade e ser muito racional ao usar essa capacidade. Mas o que faz de você louco é o quão extremo, implacável e moralmente convencido de si mesmo você é, o quanto é imune a qualquer crítica. E tudo o que fazemos naquele capítulo é mostrar como Israel passou a se encaixar no modelo daquilo que Dror dizia que os estados árabes eram. Dror escreveu aquele livro para dizer ao Ocidente e aos israelenses que qualquer meio poderia ser usado para impedir ou destruir um Estado que é louco. Ele estava tentando justificar guerras preventivas, subversão e todo tipo de deslegitimação dos Estados que eram inimigos de Israel. O que é irônico e bastante impressionante é que décadas depois, e aliás Dror ainda está vivo, décadas depois, a definição dele se aplica mais a Israel do que a quase qualquer outro país do mundo. Então, é isso que se quer dizer com um Estado louco. E aquele capítulo documenta a mudança do que Israel era no passado para o que se tornou, infelizmente. Agora, outra coisa sobre a qual podemos falar é como a política americana ajudou a acelerar essa mudança em Israel. Sem o apoio incondicional que os presidentes americanos, pelas razões que discutimos, deram à política israelense, nós muito provavelmente nos vem vods. Likely not see quite the crazy Israel that we see today. O papel interessante do dinheiro nisso que você levantou, e para começar é muito difícil responder. Afinal, em que os políticos realmente acreditam? Em que qualquer indivíduo realmente acredita? Mas a tensão que eu acho que realmente vale destacar é entre a opinião pública, certamente dentro do Partido Democrata, e cada vez mais também dentro do Partido Republicano, e as políticas adotadas. E acho que o dinheiro explica isso em grande medida. O que quero dizer é que, por exemplo, olhando para a última eleição, o principal motivo apontado pelos eleitores, que tinham votado em Joe Biden em 2020 e não votaram em Kamala Harris na eleição de 2024. O principal motivo que deram para terem mudado, em alguma medida, a forma como votaram, foi Gaza e a maneira como o governo conduziu aquela guerra. E agora, cerca de 2/3 dos eleitores democratas dizem que querem ver uma suspensão total da ajuda dos Estados Unidos a Israel. Mas ainda não estamos vendo uma mudança significativa de política.
Tivemos uma maioria de democratas na Câmara votando pelo corte da ajuda, mas fizeram isso sabendo que não venceriam aquela votação. E acho muito interessante observar onde pode estar esse ponto de ruptura quando os políticos percebem que as pressões que estão recebendo de seus eleitores realmente terão de levar a uma mudança significativa de política. Ainda não chegamos lá. Isso criou uma lacuna enorme entre a opinião pública e as políticas adotadas. E como tentamos mostrar no livro, provavelmente a melhor explicação para essa grande lacuna é o dinheiro que o lobby consegue despejar nas eleições. E os números são bastante impressionantes. Quer dizer, desde 2012, 9 plutocratas colocaram mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Estamos falando só de indivíduos no nosso sistema eleitoral. E todos esses indivíduos falam de Israel como próximas razões do seu engajamento e por suas doações políticas. Só neste ciclo, vimos algo em torno de 30 milhões de dólares do United Democracy Project, o Super PAC da AIPAC, tentando influenciar o resultado de apenas uma eleição primária democrata para o Senado, em Michigan, tentando eleger Haley Stevens em vez de Abdul El-Sayed. Eles fracassaram nessa tentativa. Mas a quantidade de dinheiro que estamos vendo só neste ciclo, eu tenho um monitoramento que publico no israelslobby.com. Eu estava olhando agora há pouco. Ele foi atualizado no fim de semana. E agora diz que os Super PACs pró-Israel, só neste ciclo, arrecadaram 168 milhões de dólares. Gastaram 153 milhões de dólares. E as primárias ainda nem terminaram. Isso significa que quando chegarmos às eleições de novembro, é totalmente possível que eles arrecadem e gastem $250 bilhão. Esta é uma eleição de meio de mandato. O que isso significa para a próxima eleição presidencial? Só podemos especular. Mas a questão é que eles estão trazendo quantias de dinheiro sem precedentes. Estão aumentando o valor que gastam em todos os ciclos políticos, desde Citizens United. E acho que a única explicação para isso é que estão preenchendo, mais uma vez, essa lacuna entre opinião e política pública. E acho que provavelmente estamos chegando, em um futuro muito próximo, a um ponto de ruptura em que vamos começar a ver isso se traduzir em políticas públicas. Mas para deixar bem claro, isso ainda não aconteceu. Só acho que provavelmente vai acontecer nos próximos 2 a 4 anos. Bem, parece que dentro dos Estados Unidos, à medida que as diferenças econômicas continuam crescendo, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com essencialmente serem governadas pelos ricos, ou seja, com os ricos dominando. Mas dentro desse quadro, dá para ver as pessoas perguntando: de onde vem o dinheiro? Quem está corrompendo os políticos? Por que eles não ouvem de fato as pessoas? E por essa perspectiva, parece que essa é provavelmente uma das razões pelas quais mais pessoas estão olhando para Israel como uma das variáveis que corrompem os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, minha preocupação seria que, quando se começa a procurar onde a riqueza corrompe a política, de repente se passe de sim, os israelenses estão corrompendo a política dos Estados Unidos, para os judeus mandam na América. Quer dizer, isso se torna um pouco mais perigoso. Então, como você vê essa diferença? Porque muitas vezes se tem a impressão de que o próprio lobby israelense gosta de confundir Israel com os judeus. Bem, isso é algo que nós realmente tentamos enfatizar repetidamente no livro. E acho que até na introdução nós abordamos esse ponto. Para deixar bem claro, é um estereótipo antissemita sugerir que todos estão priorizando Israel, um país estrangeiro. É um estereótipo antissemita sugerir que os judeus têm, inerentemente, lealdades divididas. E embora seja verdade que há antissemitas que pegam esse argumento, como você acabou de apontar, e o aplicam a todos os judeus, eu acho que, certamente no nosso debate político predominante, os maiores propagadores desse estereótipo são o lobby israelense. Porque esse provavelmente é um dos últimos argumentos que eles podem tentar usar.
Simplesmente recorrer a um argumento antissemita e dizer que qualquer crítica a eles é uma crítica a todos os judeus americanos. Ora, isso é objetivamente e comprovadamente falso. It's objectively and demonstrably false. When you look at how Jews vote, Jewish Americans. Quando você observa como os judeus votam, os judeus americanos, Israel é uma questão de baixa importância para os eleitores judeus americanos. Além disso, os eleitores judeus americanos não se deslocaram para a direita. Eles não começaram a votar no Partido Republicano. O voto judeu indeciso é uma ficção. Ele não existe. É um dos blocos eleitorais mais consistentemente democratas do nosso país. Então eles não mudaram, mesmo que a maioria das pessoas diga que o Partido Republicano se tornou o mais pró-Israel dos dois partidos políticos. Portanto, isso é simplesmente falso. Mas você vê a AIPAC, vê a ADL, vê esses grupos. Até Donald Trump repete algumas dessas alegações falsas com frequência, porque essa é a justificativa de última hora que o lobby consegue apresentar para explicar por que não deveria ser criticado, por que não deveria ter que se defender, e por que, de alguma forma, seria aceitável que esteja tentando influenciar nossa política como um grupo de interesse especial dentro da nossa democracia. Vou acrescentar o seguinte: eu e o Eli somos judeus. E isso, por si só, não é tão importante, exceto pelo fato de ser representativo do que vemos agora nas pesquisas. A maioria dos judeus não só critica o atual governo de Israel, Netanyahu, como também não se identifica fortemente com o país e rejeita o sionismo nas formas que ele assumiu. Então, falar de um lobby judaico é uma falácia, embora uma maioria esmagadora desses grandes doadores de que estamos falando seja judia. Isso não fica bem para os judeus, eu concordo. Isso ecoa todo tipo de teoria da conspiração equivocada e absurda, que não é verdadeira. That are not true, but that good look, that bad look. Mas essa boa aparência, essa má aparência, desculpe, de um pequeno número de judeus extremamente ricos manipulando as coisas nos bastidores, é resultado, como dissemos, da mudança nas leis eleitorais americanas, mas também da mudança em Israel, cujas políticas estão tão à direita que o país não consegue apoio da massa dos judeus. Só consegue de um pequeno grupo de plutocratas de extrema-direita e de alguns de seus outros apoiadores. Agora, outra forma de abordar no livro é falar sobre a criação de acusações de antissemitismo que o lobby endossou para evitar ter de discutir ou defender as políticas israelenses. E o elemento-chave dessa campanha, que o lobby vem usando há décadas com o apoio do governo israelense, é definir o antissemitismo de forma tão ampla que inclua praticamente qualquer crítica a Israel. Assim, eles podem tratar Israel como aquilo que chamam de o judeu coletivo. Então, qualquer crítica a Israel como judeu coletivo passa a ser um ataque contra todos os judeus. E essa é uma das razões pelas quais todas essas estatísticas que circulam sobre o nosso suposto tsunami de antissemitismo são realmente infladas. Porque eles pegam críticas a Israel ou manifestações contra as políticas israelenses em Gaza e contam todos esses episódios, todos esses incidentes, todos esses slogans, que são um debate político perfeitamente legítimo como antissemitismo. E nós, por outro lado, acreditamos que é a nossa análise que separa claramente o antissemitismo real das críticas a Israel, que pode ajudar a impedir, ajudar a bloquear, ajudar a reconhecer a ameaça concreta do crescimento do antissemitismo. Uma ameaça que não surge por causa do 7 de outubro, por causa do ataque do Hamas contra israelenses. Ela surge como resultado do 8 de outubro, da enorme e blasfema reação exagerada dos militares israelenses contra a própria civilização na faixa de Gaza. E foi isso que produziu esse aumento do antissemitismo, porque Israel afirma agir em nome do povo judeu. E isso ajuda a alimentar um antissemitismo latente, fazendo com que ele venha à tona em ataques contra judeus que não têm nada a ver com a política israelense.
I think something that is really important here is that, Acho que algo realmente importante aqui é que, sabe, a pergunta que você fez, obviamente, tem a ver com o fato de haver sensibilidades políticas e culturais nesse tema. E as pessoas muitas vezes têm medo de falar sobre essas questões, não porque vão dizer algo ou de fato ser antissemitas, mas porque serão acusadas de antissemitismo. E um dos argumentos que tentamos apresentar é que esse silenciamento é intencional. Recusar-se a ter essa conversa presta um enorme desserviço e, na prática, cede grande parte desse terreno a uma combinação de antissemitas e do lobby de Israel, que quer propagar tanto tropos antissemitas quanto a noção de que qualquer crítica a Israel é antissemita. E nós rejeitamos isso. Achamos que essa conversa é, na verdade, importante. Precisamos tê-la. Mais pessoas precisam se posicionar e questionar essas ideias. E não fazer isso, mais uma vez, é realmente ceder um espaço perigoso tanto aos antissemitas quanto àqueles que querem confundir Israel com todos os judeus. Vi Marco Rubio recentemente. Ele deu esse salto porque estava fazendo um discurso em que defendia que é importante os Estados Unidos protegerem sua comunidade judaica. E eu pensei, sim, bom, se isso faz sentido. E então, de repente, portanto, não vamos mais conceder vistos de entrada a pessoas que criticam Israel. Então achei interessante como uma coisa estava diretamente ligada à outra. Mas também penso que isso deve criar algumas tensões dentro da sociedade americana, porque à medida que Israel se volta mais para esse radicalismo de direita, você vê que, em geral, os eleitores judeus nos Estados Unidos tendem a votar de forma mais liberal, eu acho, do que outros. Então há uma tensão interessante aí, em termos de alienar as pessoas que Israel finge ou afirma que de fato representa. Acho que isso alienou um grupo maior do que apenas esse. E acho que, certamente, o que veio na esteira da guerra em Gaza deixou isso claro. E, em particular, mais uma vez, o fato de pessoas serem alvo por crimes de expressão, por criticarem um país estrangeiro em um campus universitário americano e por criticarem a política externa dos Estados Unidos, está gerando uma reação muito forte. É algo que eu vi acontecer tanto à direita quanto à esquerda, porque realmente ofende a sensibilidade das pessoas num nível muito básico em relação à primeira emenda. E, de novo, dá para relacionar isso aos plutocratas, que de muitas maneiras controlam este governo e de forma mais ampla o nosso sistema político. Quero dizer, a presidente da Maccabee Task Force, que é uma das principais organizações que defendeu tanto a repressão às universidades por meio da retenção de verbas federais, quanto a deportação de portadores de Green Card, também é a maior doadora do presidente, Miriam Adelson. Então, não é preciso procurar muito para ver que há aqui um pequeno grupo de pessoas disposto a usar, mais uma vez, não apenas seu dinheiro para fazer lobby ou influenciar eleições, mas para tentar transformar o Estado em arma a serviço da repressão e do silenciamento das críticas a Israel. Cracking down and stifling criticism of Israel. So what is actually going on? Então, o que está acontecendo agora, na verdade, é um ataque não apenas aos argumentos que as pessoas apresentam, como se fossem antissemitas, e não apenas às pessoas que apresentam esses argumentos. O que vemos com o governo Trump em aliança com o lobby é um ataque às instituições que formam essas pessoas, as instituições de elite, as instituições acadêmicas, a mídia, a indústria do entretenimento. Todas estão sujeitas a ataques e punições, processos, deportações, questionamentos sobre se deveriam poder manter suas licenças e assim por diante. Tudo isso para suprimir a discussão sobre Israel. Agora, também vemos que essas pressões sobre a sociedade americana são sentidas dentro da comunidade judaica. A própria comunidade judaica, basta olhar para quase qualquer sinagoga que não seja ortodoxa, e você verá uma enorme divisão entre aqueles que ainda tentam seguir a linha do lobby de Israel, de que Israel é a nossa resposta ao Holocausto, e um número cada vez maior de judeus nessas congregações que não conseguem engolir o que está vendo na televisão. O resultado é congregação após congregação,
Rabinos reformistas, conservadores e reconstrucionistas não conseguem nem falar sobre Israel, porque isso divide a congregação de forma tão profunda. Bom, você argumenta em termos de como é possível avançar diante da crise no Oriente Médio, especialmente a questão palestina. E bem, depois de décadas de assentamentos e expansão territorial, você argumenta que o modelo de dois estados está se tornando cada vez mais inviável. Agora, se essa solução de dois estados não funciona mais, eu queria saber quais são as alternativas para os Estados Unidos, em termos de uma política independente, independentemente do que Israel defenda? Porque do jeito que eu vejo, se houver apenas um Estado e aproximadamente metade do grande Israel for judaica, a única forma de se ter um Estado étnico seria Israel ter apartheid, ou seja, um conjunto de regras para uns e outro para outros, ou limpeza étnica, simplesmente expulsando os palestinos para o Egito, ou matando-os, como genocídio. Mas além de apartheid, limpeza étnica e genocídio, quais são as opções agora, considerando que essa solução foi minada? Bem, você enquadra muito bem o problema. Já não existe uma solução de dois estados. Israel não vai se retirar de nenhum território que tornaria possível um Estado palestino. Mas isso não significa que não possa haver um futuro melhor do que o de hoje. Mas o ponto de partida é uma versão israelense do apartheid. A diferença é que ele é silencioso. Os sul-africanos tinham orgulho de dizer, sim, nós discriminamos sistematicamente. Não permitimos que todas essas pessoas votem. Israel apenas diz, estamos esperando a solução de dois estados ou alguma outra coisa. Então, enquanto isso, essas pessoas não têm permissão para votar. Mas, na verdade, é um apartheid silencioso. A pergunta, então, passa a ser, como mudar um regime que é em parte democrático, mas exclui metade da população da democracia? Como isso muda? E historicamente temos muitos exemplos disso. As mulheres, metade da população, foram excluídas da política democrática, nos países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos durante 100 anos. Negros, católicos irlandeses, judeus. A exclusão de grandes grupos é algo que acontece com frequência. E o que acontece é que, ao longo de décadas, e até por mais tempo, os processos nas democracias se expandem e incluem esses grupos excluídos, porque as divisões dentro do grupo majoritário forçam um lado desse grupo a buscar apoio e conceder o direito de voto a negros, mulheres ou católicos irlandeses. E esse tipo de mudança de longo prazo, sem uma direção definida, é o que pode produzir um futuro de democracia e igualdade. Mas não é uma solução, porque não podemos dizer exatamente agora como fazer isso. O que temos de fazer é buscar o fim da ocupação, falando a verdade sobre o que está acontecendo, agindo de acordo com nossos valores e fazendo com que a ocupação termine com todos sob um só governo, com direitos iguais. Em vez de uma retirada territorial que simplesmente não vai acontecer. E disfarçar isso como se pudesse acontecer, deve ser reconhecido simplesmente como uma técnica para preservar o apartheid de forma silenciosa. Tem um certo truque aí, e eu não acho que você tenha entrado nele, Glenn. Mas sei que, com frequência, nossos críticos usariam esse argumento. A menos que você consiga apresentar um caminho claro para uma alternativa à solução de dois estados, então a direção óbvia da política dos Estados Unidos deveria ser continuar sustentando as mesmas políticas do status quo, apoiando Israel em qualquer processo pelo qual ele esteja passando. Agora, acho que isso, por si só, é uma armadilha engenhosa, porque diz que a menos que possamos apresentar a alternativa, e de novo somos um país a 6.000 milhas de distância, então precisamos continuar sustentando as Forças Armadas de Israel e fornecendo não apenas a ajuda militar, mas também a cobertura diplomática que damos a eles, para que não sofram consequências no cenário internacional por suas ações. E isso é algo que eu realmente rejeito. And that is one that I really reject.
because it is not necessarily our job. Porque não é necessariamente nossa função apresentar a solução específica para a decisão de Israel de ocupar a Cisjordânia, de reocupar Gaza, de travar guerras com seus vizinhos. Isso é algo que só pode ser realmente respondido pelos israelenses, pelos palestinos e por outros na região. E precisamos perguntar: nosso apoio, a ajuda dos Estados Unidos, a cobertura diplomática que oferecemos, tornam mais provável que algum tipo de solução seja encontrado pelas pessoas mais afetadas por isso, dentro da região, que são israelenses, palestinos e outros. E eu diria que esse solucionismo, por assim dizer, não aumenta de fato a probabilidade de isso acontecer. Na verdade, ele sufoca soluções que poderiam surgir mais cedo ou mais tarde. Se os Estados Unidos recuassem um pouco dessa posição, de supostamente serem a fonte de onde essas soluções virão. Supposedly the source from which these solutions will come. Então, eles têm toda a razão. Essa ideia de que o solucionismo é o problema não é bem compreendida. Na política, na verdade, quase nunca se chega a uma solução. Ou seja, todos passam a viver felizes para sempre. O que se consegue, com sorte, são problemas melhores amanhã do que os que se tem hoje. E quando olhamos para os problemas de tentar levar democracia e igualdade às duas enormes populações que vivem entre o Jordão e o Mar Mediterrâneo, esse é um problema muito melhor de se ter do que o de como manter um regime extraordinariamente opressivo e assassino, que agora diz que este status quo é melhor do que todos os outros. Não. Eu digo que os problemas associados a isso, a guerra com o Irã, a guerra no Líbano, a guerra em Gaza, todos esses exemplos, e também o ataque do Hamas, são problemas piores do que o desafio de enfrentar como se constrói uma democracia igualitária para todos que vivem entre o rio e o mar. Esse é um problema muito melhor. Eu gostaria de reformular isso. Para ser sincero, eu não tinha pensado dessa forma. Faz muito sentido. Mas tenho só uma última pergunta. Você enfatiza essa crescente distância entre a opinião pública americana e o apoio contínuo de Washington a Israel. Ao mesmo tempo, vemos agora que talvez estejam dadas as condições para um declínio desse apoio. Eu queria saber se você pode desenvolver melhor esse raciocínio. Por que, ou melhor, por que essa distância persistiu e por que esse declínio poderia acontecer agora? Bem, quero dizer, acho que estamos em algum tipo de estágio final. Mas é claro, tentar prever o momento dessas coisas é uma tarefa de tolo, assim como tentar prever o mercado de ações. E esse estágio final é muito, muito, muito perigoso, porque como discutimos ao longo desta hora, o lobby perdeu grande parte do apoio público de que desfrutava. E além disso, novamente, como continuamos enfatizando, era uma questão de baixa relevância para o público. Provavelmente, isso piorou muito. Não tanto porque tenha perdido esse apoio, mas porque a questão, na verdade, se tornou de alta relevância, num sentido negativo. As pessoas sentem cada vez mais que a relação entre os Estados Unidos e Israel é tóxica e precisa mudar de maneiras bastante drásticas. Mais especificamente, a pergunta mais comum nas pesquisas feitas com eleitores é: você apoia o corte da ajuda e da assistência dos Estados Unidos a Israel? E, novamente, uma maioria dentro do Partido Democrata pensa assim, e também um número crescente dentro do Partido Republicano. Então eles perderam essa batalha. E isso deixa o lobby, com essas ferramentas coercitivas, realmente perigosas à disposição. E eles têm demonstrado uma disposição real de usá-las. Mais uma vez, usando o poder do Estado para tentar sufocar críticas, para tentar deportar pessoas que entram em conflito com eles. E nisso vemos essa interseção entre a plutocracia, o poder do Estado e uma potência estrangeira. Nesse sentido, tudo isso está sendo usado em detrimento dos eleitores americanos para desafiar os sentimentos populares dentro deste país. E, obviamente, acho que a história nos mostra que, em geral, essa é uma proposta fadada ao fracasso. Mas, ao fracassar, ela pode causar um dano enorme. E eu não gostaria de tentar adivinhar onde isso vai terminar, quando vai terminar. Quando veremos aquela verdadeira ruptura na barragem.
em que as políticas começam a mudar de forma significativa. Mas o que eu diria é que o lobby, as pessoas que o financiam e as pessoas que o lideram, consideram isso elas próprias uma batalha existencial para si mesmas, porque colocaram tudo nisso. Because they have put everything into this. Excelente. Bom, quero agradecer aos dois por terem dedicado esse tempo. E também gostaria de pedir aos espectadores que confiram o livro na descrição. Sem dúvida, este não poderia ser um momento mais relevante. Porque agora vemos, pelo menos durante a minha vida, eu nunca tinha visto esse tipo de crítica à relação entre Israel e os Estados Unidos. E é bom ver ao menos alguma reflexão sobre isso. Eu me lembro de quando John Mearsheimer e Stephen Walt escreveram um livro, há 20 anos, sobre um tema semelhante. Houve muita reação negativa, e o livro foi difamado quando deveria ter sido debatido. Mas acho que agora, obviamente, é um momento ainda melhor para discutir essa relação problemática. Então agradeço aos dois, a menos que tenham alguma consideração final. Obrigado, Glenn. Foi muito agradável e espero que seus espectadores saiam dessa conversa com tanta curiosidade quanto satisfação. Madis Glenn.